Olá, meu nome é Karina Lassal e eu vim falar para você de microbiota intestinal na prática clínica. Eu sou nutricionista, tenho especialidade em microbiota porque minha tese de mestrado foi sobre isso e experiência prática em consultório há mais de 10 anos. Então eu vou contar um pouco para você da minha prática e dos estudos em relação a esse tema. Sempre eu gosto de começar pontuando que a gente tem, quando a gente recebe um paciente no consultório que tem alguma queixa, alguma doença já instalada, é sempre importante a gente ver qual que é a raiz dessa doença. Entendendo isso, é fundamental para que a gente consiga colocar em prática as estratégias necessárias e resolver a doença ou então melhorar a qualidade de vida, mas sempre entendendo o porquê, né? Então, a microbiota intestinal, dentre outros fatores, são raízes de diversas desordens no nosso organismo. Também o processo de detoxificação, que é muito importante, ele também já está ligado com a microbiota, porque se a microbiota intestinal está muito desequilibrada e ela vai liberar muita toxina para esse organismo, o processo de detoxificação tem que estar íntegro e funcionando bem para poder eliminar as toxinas. Os desequilíbrios estruturais, então vitaminas, minerais, também toda a anatomia do paciente, se a gente for pensar no trato digestivo, a gente tem que pensar se o estômago é funcionante, se ele tem alguma cirurgia, então pensar em todos esses desequilíbrios. Emoções é muito importante, porque às vezes a gente fica focando muito na alimentação e a gente não sabe como que esse paciente está emocionalmente, quais são as emoções que ele está tendo que digerir, né? Então, que ele tem que digerir, como são as relações dele em casa, isso também vai afetar os sinais e sintomas aí do trato gastrointestinal dele. Desequilíbrios inflamatórios, a gente também sabe que a microbiota desequilibrada, e eu vou mostrar isso para você, ela tem um aumento aí da inflamação para todo o organismo e não só no intestino. Exposições a toxinas e químicos, e daí entra tanto desde alimentos ultraprocessados, quanto também agrotóxicos e alimentos que vão te causar mais alergia ou sensibilidade alimentar também estão envolvidos aí. E a disfunção mitocondrial, que também vai ter a ver com a microbiota, porque com a microbiota alterada, a gente tem uma disfunção mitocondrial e o paciente vai acabar se queixando de cansaço, de fadiga mental, de dores no corpo todo, falta de disposição, falta de energia. Então, todos esses pontos que eu mencionei agora são considerados raízes para diversas desordens no corpo. E daí, combinando com a sua genética, cada paciente vai desenvolver um tipo de desordem diferente. Mas se você for olhar, a microbiota intestinal, ela está linkada com diversos desses pontos raízes. Então, ela é muito chave para a gente alcançar a almejada saúde e prevenir doenças também. Então, se a gente for pensar que no planeta Terra a gente tem 7,5 bilhões de habitantes, quando a gente olha para esse número, pensa, nossa, quanta gente, né? E se você for pensar que mais ou menos centenas de planeta Terra é o que a gente tem de população de bactérias no nosso intestino. Então, eu não paro de me impressionar com essa informação. A gente tem nessas centenas de terra tanto bactérias quanto outros micro-organismos que fazem parte da chamada microbiota intestinal. Então, se a gente for ampliar aí o nosso intestino, colocar uma lupa, a gente vai encontrar esse monte de micro-organismo. E como eu falei, eles têm principalmente as bactérias, que é o que a gente mais conhece, né? Então a gente vai ter bactéria, diversos filos de bactérias diferentes. Então a gente tem predomínio de 2 filos importantes, que são os bacteroidetes e os firmicutes, que eles resultam mais ou menos em 90% aí do nosso intestino. Mas a gente tem outros filos que também vão compor, e dentro desses filos a gente tem mais de 200 espécies em cada filo, então é muita bactéria. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem vírus também que habitam o nosso intestino e que se comunicam com as bactérias. Tem uma classe de vírus que chama fagos, que eles
eles infectam as bactérias e vão alterar o comportamento daquela bactéria durante esse processo. E isso vai desempenhar uma função diferente para o nosso organismo, porque ela vai começar a secretar outros metabólitos, fermentar outros alimentos. Também temos protozoários, quando a gente pensa assim, parece que é ruim, mas se eles estão em equilíbrio, alguns são importantes para a nossa simbiose. E fungos, acho que o mais conhecido é a Cândida, que muita gente conhece o fungo Cândida como sendo uma infecção mais vaginal, né, quando ele está em uma quantidade alterada, num ambiente alterado, mas a gente tem muitos fungos no intestino, inclusive a Cândida, e eles também têm um equilíbrio, uma dinâmica com as bactérias. As bactérias, elas são muito engraçadas, porque quando elas estão em companhia de outras bactérias, elas vão ter uma forma de agir. Se elas mudam o grupo ali de amigos, elas vão mudar a forma de agir. Então é bem complexo esse sistema e elas vão ter interação total com o nosso organismo, tá? E tem um grupo separado aqui em amarelo que vocês podem olhar que chama Archaea, que também é um tipo de bactéria, mas alguns pesquisadores classificam diferente pela sua estrutura. Daí, quando a gente amplia ainda mais aquele intestino, a gente vai chegar aqui nessa composição. Isso nessa figura a gente pode ver a luz intestinal, então lembrando que o intestino é um tubo e dentro desse tubo a gente vai ter essas camadas aí de célula e as bactérias vão ficar sobrenadando essa camada de muco que existe aí no intestino. E quando a gente está com essas bactérias e esses outros micro-organismos em equilíbrio, é o que a gente chama de simbiose. A bactéria, elas estão completamente conectadas aí com o nosso sistema imunológico, tanto que se o seu paciente ou você fica gripado com muita frequência, toda hora fica com alguma coisa, pode ter certeza que o intestino dele, a microbiota intestinal dele vai estar alterada, porque é um conjunto aí de ações que as bactérias estão o tempo todo estimulando o intestino e estimulando o sistema imune. E essas bactérias, quando estão em simbiose, elas vão estimular de uma maneira saudável, aumentando as citocinas que são anti-inflamatórias, até protegendo o nosso corpo, chamando algumas células de defesa, mas a título de defesa mesmo, não de ataque, e elas fazem essa harmonia e liberando também alguns outros produtos que vão interagir com a gente, que são os metabólitos, mas metabólitos anti-inflamatórios que podem melhorar até o seu metabolismo como um todo, melhora controle glicêmico, até promovem perda de peso, dependendo de qual metabólito tá? Agora, isso é uma questão de simbiose em equilíbrio, que é o que a gente vai buscar o tempo todo para o nosso paciente, deixar ele nessa simbiose. Só que para existir essa simbiose, a gente precisa lembrar que essa barreira intestinal ela é composta não só pelas bactérias, mas também por toda a estrutura celular e do muco. Então a gente tem essa camada, a mucosa intestinal que vai ter as bactérias, que também vai ter todas as células do intestino, e a gente tem vários tipos de células diferentes. Então vai ter o enterócito, vai ter célula produtora de hormônio, vai ter célula que vai chamar direto o sistema imunológico. Então a gente tem diversas células aí diferentes no intestino que fazem parte dessa barreira intestinal. Tem aquelas células que são de junções de um enterócito no outro, que são as tight junctions, elas englobam um enterócito no outro, fazendo com que essa barreira fique resistente e protegendo ainda mais de não ser absorvido substâncias alimentares, por exemplo, que não estão prontas para serem absorvidas, entre outras funções importantes, até mesmo o equilíbrio aí da microbiota intestinal, não deixando essas bactérias passarem para a corrente sanguínea e serem absorvidas. E também faz parte da barreira intestinal o GALT, que é o tecido linfoidonal associado ao intestino, que é toda a parte de células imunológicas associada ao intestino. Então, o intestino está muito ligado com essa parte imunológica. Então, quando o seu paciente está com toda hora ficando gripado ou com alguma coisa que seja relacionado com o sistema imune, a gente pode olhar que o intestino, a microbiota pode estar alterada. E aqui essa figura exemplificando as 3 camadas que eu falei. Então, primeiro, no número 1, a gente vai ver a microbiota intestinal que fica sobrenadando essa camada de muco.
Nessa camada de muco ele também é rico em substâncias defensinas, bactericinas, substâncias antibactérias patogênicas, já tem uma defesa aí. Na camada 2, a gente vai ver ali todas as células, vocês podem observar até em cores diferentes, cada célula com a sua função específica, e tem célula igual essa célula M que está na figura, a gente pode ver que está em laranjinha claro, que ela é uma célula que já chama as células imunológicas de uma maneira mais direta. E a parte 3 é todo o complexo imunológico que está ligado ao intestino, que é o GALT, igual você pode observar. Outra parte importante nessa figura é o Toll-like receptor, que é um pontinho que ele é um receptor que ele está ali tá localizado no enterócito, que ele vai fazer a ligação dessa bactéria com o sistema como um todo, né? E existem vários tipos de receptor Toll-like. Ele pode expressar, por exemplo, o Toll-like 4, que é um dos que é mais bem estudado, ele vai ligar na parede celular da bactéria, e são aquelas bactérias que têm o LPS, que é uma estrutura que pode aumentar a inflamação. Então, ele é relacionado com inflamação. Então, se tem uma bactéria ali que tem essa estrutura celular, vai ligar no Toll-like e pode ativar todo um sistema de inflamação também. Mas não existe só esse, existem vários Toll-like, mas é uma das maneiras da gente conectar a bactéria com o nosso sistema como um todo, tá? Então, qual que é a propriedade dessa microbiota intestinal no nosso organismo, né? Ela vai fazer parte da integridade dessa barreira intestinal. Tem algumas bactérias que ajudam a produzir as tight junctions, a expressão de proteínas que compõem as tight junctions, então elas vão fazer aí toda essa barreira também, ajudar na barreira estrutural. Elas fazem síntese de vitaminas, como por exemplo vitamina K, vitamina B12, as próprias bactérias produzem. Além de vitaminas, elas também vão produzir alguns neurotransmissores, como GABA, serotonina também. Hoje em dia já é bem estudado essa função, podendo mexer aí com o nosso estado de ansiedade ou de relaxamento. O metabolismo dos ácidos biliares também, elas fazem o metabolismo dos ácidos biliares secundários, transformando os ácidos biliares primários em secundários. E isso também vai mexer todo com o nosso sistema, até controle glicêmico, colesterol. Produção de ácidos graxos de cadeia curta, que é super importante. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles são resultados de fermentação de bactéria, quando a gente consome fibras principalmente, e eles vão fornecer aí pra gente toda uma parte anti-inflamatória. Quando eles são absorvidos, eles se conectam a alguns receptores e fazem uma cascata anti-inflamatória, e como eu falei, ele vai ajudar também no controle glicêmico, até mesmo na perda de peso. Tem muito estudo em relação a isso. Redução do pH intestinal, as bactérias também vão fazer, propiciando um ambiente mais favorável para elas sobreviverem e menos favorável para ataques de bactérias patogênicas. E ativação do sistema imune, como você pode ver, é uma grande função aí da microbiota intestinal, essa função ligada ao sistema imunológico. Então, quando está tudo em equilíbrio, como eu falei, as bactérias estão em simbiose, vão fazer aí a expressão de citocinas anti-inflamatórias, como, por exemplo, interleucina 10, TGF-beta, entre outras citocinas anti-inflamatórias, tá? E quando não está em equilíbrio, aí que está a questão, porque o paciente que vem no consultório, ele vai querer saber como consertar isso, que provavelmente ele não vai estar equilibrado. Então, seja um paciente que está acima do peso, ou que tem algum sintoma gastrointestinal, diversos aspectos vão desregular essa microbiota intestinal. E o que vai acontecer? Esse grupo, a palavra disbiose, que é esse desequilíbrio das bactérias intestinais, vão estimular o sistema imunológico, ou ativar ele demais, ou estimular algumas citocinas pró-inflamatórias, o que é ruim. E isso não vai ficar somente no intestino, vai gerar uma ação para o nosso organismo como um todo. O efeito é sistêmico. E
E daí vai desregular toda a camada de células também. Lembra que as bactérias elas vão ajudar na produção das junções ali, das tight junctions, na integridade celular, na produção do muco protetor. Então, quando elas estão em desbiose, vai acabar desregulando tudo isso, deixando esse intestino mais permeável, mais suscetível à infecção contra patógenos e sensibilidades alimentares também. Um outro dado que é interessante, que é preciso a gente avaliar também na desbiose, que os estudos já mostram que intestino que tem maior riqueza de bactérias, ele é mais saudável do que um intestino que tem menor riqueza de bactérias. Então, o intestino com menor riqueza de bactérias, ele pode ser considerado já um tipo de desbiose. E foi relacionado com aumento de peso, aumento de doença inflamatória intestinal, aumento de síndrome do intestino irritável, entre outras desordens. E aquele intestino com maior riqueza, ele está mais protegido e foi mais encontrado em pacientes saudáveis. Então, de novo, a desbiose, ela vai atrapalhar toda essa estrutura celular, todo esse mecanismo com o sistema imune e fazer essa translocação aí, porque as células começam, em vez de ficarem juntinhas, elas começam a ficarem mais afastadas e você pode começar a absorver substâncias alimentares que não são adequadas para serem absorvidas e o sistema imune vai atacar, isso vai aumentar aquelas sensibilidades alimentares e inflamação. É o que a gente chama de intestino permeável. E hoje em dia a gente já sabe que a desbiose pode ser por excesso de bactérias patogênicas, ela pode ser por diminuição de bactérias benéficas, ela pode ser por diminuição da diversidade da riqueza da microbiota. Ou o seu paciente pode ter os três também, combinados, né? Então hoje a gente já consegue classificar melhor a desbiose. E a gente sabe que também essa microbiota é dinâmica ao longo da vida. Então, se você for pegar a microbiota de um recém-nascido, ela é completamente diferente da microbiota de um idoso. O idoso vai diminuindo essa diversidade de bactérias e riqueza naturalmente. Na fase adulta é onde a gente tem a maior diversidade e maior riqueza, e na infância a gente nasce quase sem bactéria e vai construindo essa microbiota ao longo da infância. Até 3 anos de idade a gente faz essa assinatura microbiana aí no paciente. E a gente sabe também que tem condições diferentes onde vai alterar a microbiota. Por exemplo, num paciente saudável comparado com um paciente obeso, ele vai ter alterações aí da microbiota. Daí, como eu mostrei para você no slide anterior, aqui é só para confirmar que a microbiota vai aumentando a diversidade. Na fase adulta é o auge, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa riqueza da microbiota. Então, isso é interessante porque você não vai pegar um paciente idoso e querer falar, nossa, eu vou aumentar a riqueza da microbiota dele ao máximo, que não é natural dessa fase de vida. Então, também é importante você entender onde o seu paciente está. Porque se ele está numa fase que não tem que ter uma riqueza da microbiota muito alta, e você colocar muito probiótico, muito estímulo para aumentar a diversidade das bactérias, isso pode causar sintomas ruins no seu paciente. Existem vários fatores que vão alterar a microbiota intestinal. A gente acabou de falar sobre um deles, que é a idade, algumas situações específicas de patologia específica, mas a gente tem outros fatores que vão alterar a microbiota. O principal fator que altera a microbiota é a dieta. Então, a dieta, isso pra gente é muito legal, porque como nutricionistas, né, a gente pode conseguir modular a microbiota intestinal através da dieta. Mas ela é o ponto principal. Mas tem outros estímulos também, como alguns medicamentos, a gente sabe de antibiótico, que muda bem a microbiota intestinal, mas também tem a metformina, que altera até para melhor, ela aumenta um gênero de bactéria que é a Arquemância, que ela é muito importante para a nossa saúde, para equilíbrio glicêmico e até para perda de peso. Então, cada medicamento vai ter um efeito diferente aí na microbiota intestinal. O álcool, ele é bem deletério para a microbiota, então ele vai diminuir a diversidade de bactérias e riqueza de bactérias nos pacientes. Então, se o seu paciente toma muito álcool, é preciso tomar cuidado aí nessa fase de remodular a microbiota. Cigarro,
idade a gente já falou, e estresse, fadiga, cansaço, estresse emocional ou estresse físico também altera a microbiota intestinal. E eu vou falar mais pra frente na aula para você sobre o nervo vago, que é uma das ligações que tem esse eixo intestino-cérebro e é uma das maneiras de comunicar a microbiota intestinal com o nosso cérebro. Infecção bacteriana também é um ponto. Não sei se você já viu no seu consultório, mas às vezes alguns pacientes viajam e pegam alguma infecção e quando voltam comentam que nunca mais teve o intestino da maneira que era antes, começou com alguns sintomas de desconforto. Então, de repente, dependendo da bactéria que foi a causadora da infecção, isso pode alterar a microbiota e desencadear alguns sintomas também. Aqui para mostrar o efeito do antibiótico, então como ele age, né? Ele vai agir. A gente tem alguns sinalizadores das bactérias na parede celular das bactérias para conectar ali com, eu falei do Toll-like receptor 4, mas a gente tem Toll-like espalhado lá pelo intestino inteiro e a parede celular da bactéria vai conectar com esse Toll-like, que é o receptor. E ele acaba cortando essas ligações aí da parede celular da bactéria, onde elas não conseguem mais se conectar com o Toll-like e não vai ter efeito. Então esse é o efeito do antibiótico. Ele vai fazer isso com a bactéria patogênica, mas também com as bactérias boas. Então os estudos mostram que cada vez que você toma um antibiótico, ele vai reduzir a riqueza da microbiota e muito difícil voltar como era antigamente, tá? E quais são as consequências dessa desbiose que você já deve ter entendido até aqui o que é? E existem diversas consequências, como eu comentei no primeiro slide, que é a raiz de diversas desordens ou diversas doenças. E não para de crescer estudos em relação a isso, relacionando obesidade, doença cardiovascular, doença inflamatória intestinal, intestino irritável, entre outras. Hoje em dia tem muito estudo saindo também desse eixo intestino e cérebro, mostrando doenças neurodegenerativas e até ligado com o nosso comportamento. E por que tem acontecido isso? Porque com o desenvolvimento da tecnologia, a gente pode agora definir qual é a assinatura da microbiota intestinal de cada desordem. E existe um padrão, por exemplo, nos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eles vão ter um aumento de proteobactéria e uma diminuição de outros filos, por exemplo, dos firmicutes, e essas proteobactérias são mais pró-inflamatórias. Então, é uma assinatura característica desses pacientes. No Crohn, eles vão ter essa proteobactéria, mas também vão ter outra característica de maior firmicutes e diminuição de Prausnitz, por exemplo. Então, cada patologia vai desenvolver uma assinatura e os pesquisadores foram mais a fundo estudando qual é a consequência e a relação dessas desordens patológicas com a microbiota intestinal. E com isso a gente já tem determinado qual que é a microbiota do saudável, porque para a gente poder tratar uma microbiota que está em desequilíbrio, é fundamental que a gente saiba para onde a gente quer trazê-la de volta. Então, esse esqueminha é mais ou menos o que existe na literatura de um equilíbrio de bactérias que vai deixar o indivíduo saudável, que vai ter que ter entre 90% dividido entre firmicutes e bacteroidetes, e os outros filos também já tem aí uma quantidade, por exemplo, proteobactéria não é ideal de passar de 8%, e a gente tem esse equilíbrio determinado aí de uma microbiota de um paciente saudável. E isso é muito importante porque a gente, olhando a assinatura microbiana que esse paciente vai ter e pegando o desequilíbrio e tentar trazê-lo para o equilíbrio, que é essa referência que a gente tem da microbiota do saudável. E como você deve estar se perguntando, quais são os sinais e sintomas que a desbiose pode causar? Porque não tem... Eu vou comentar um pouco de exame, mas não tem um exame pontual, tem desbiose ou não tem desbiose. A gente pode usar muitos sinais e sintomas na prática clínica que funcionam muito bem. Como, por exemplo, paciente com muita distensão abdominal, excesso de gases, obstipação, diarreia, aquele paciente que come, a digestão fica ruim, parece que comeu demais, eructação, que às vezes fica voltando um pouco a comida,
o aspecto das fezes, se está muito mais amolecido, se está mais seco, mais duro. Deficiência de vitaminas e minerais, principalmente B12, ferro, esses são bem clássicos aí da falta de absorção e da dificuldade das bactérias em produzirem a B12. Então, todos esses sinais e sintomas, você tem que perguntar para o seu paciente na hora da consulta e que vão ser alertas aí para a gente saber se ele está em desbiose ou não. Pode ser utilizada a escala de Bristol, que é essa escala aí das fezes, para classificar como que tá as fezes, e o ideal é que o seu paciente fique em torno de 3 a 4, no tipo 3 e 4 aí, que são as ideais. Do tipo 1 e 2 são fezes mais ressecadas, mais caracterizadas de obstipação, e 5, 6 e 7 são mais caracterizadas de diarreia, excesso de água e não tá conseguindo segurar, absorver bem esse líquido e sai essas fezes amolecidas. Qualquer alteração aí, a gente já pode dizer que seu paciente está em desbiose. E sobre os exames, como eu comentei, não existe um exame padrão para a classificação da desbiose, mas hoje em dia a gente já tem esses testes de sequenciamento da microbiota intestinal, que eles cada um vai ter um jeitinho, cada laboratório vai fornecer um laudo diferente. O ideal é que você busque, se for utilizar um que te agrade, que você consiga interpretar, mas eles vão dar esse perfil de bactérias que está no intestino. E daí, batendo o olho, você vai já saber se esse paciente está em desbiose ou não, dependendo do equilíbrio dos filos, né? Então, e dos gêneros também, de qual gênero de bactéria que está mais aumentado, qual está mais diminuído, e muitos laboratórios também dão esse score de riqueza da microbiota. Então, você consegue determinar aí, de acordo com aquele parâmetro do indivíduo saudável, quais são, como que seu paciente está, mas são exames ainda muito recentes e um pouco mais caros, nem sempre é acessível para o paciente fazer, e a gente acaba ou fazendo por sinais e sintomas, ou se tiver oportunidade de fazer, o exame com certeza vai ajudar. E eu sempre gosto de montar, até para quando eu vou precisar atender, ou seja com exame ou sem, o perfil de cada doença, né, da desbiose de cada doença. Então, por exemplo, a gente sabe que no paciente obeso, ele vai ter um excesso de firmicutes, então é um desequilíbrio para firmicutes. Se você tem o exame, você pode comparar. Se você não tem o exame, você vai olhar, supor que o paciente esteja nesse desequilíbrio. Intestino irritável tem um padrão também, ele vai ter um predomínio de firmicutes, principalmente da E. coli, vai ter um aumento de proteobactérias, que são daquelas mais inflamatórias. O paciente com intestino irritável, ele vai ter uma característica também, com aumento de firmicutes, principalmente da E. coli, uma diminuição de bactérias anti-inflamatórias e uma redução de lactobacilos, que também são produtoras de butirato, que são super saudáveis para o nosso intestino, e um aumento de proteobactérias, que tem uma característica mais inflamatória. Então, cada situação vai ter um perfil aí da microbiota. Até em depressão a gente já tem essa assinatura microbiana, e eu sempre gosto de ter esse esquema, porque vai ajudar a tratar seu paciente tanto com exame quanto sem exame. E a dúvida, depois de ter aprendido tantos conceitos aí da microbiota, é como a gente vai colocar isso no prato do paciente, né? Sabendo que a dieta é a melhor ferramenta que a gente vai ter para modular a microbiota intestinal. Só para lembrar que para a gente deixar o nosso paciente em simbiose, a gente tem que pensar na microbiota, mas a gente tem que pensar também se tem muito estresse oxidativo, né? Como está esse equilíbrio de antioxidantes no organismo dele. Não é só pensar em probióticos e pré-bióticos, viu? É importante a gente diminuir estresse oxidativo. Tem bactérias que são estritamente anaeróbicas. Se tem um estresse oxidativo exacerbado, ela também não vai sobreviver. Então, isso a gente pode utilizar fitoquímicos, ativos na própria dieta para ajudar, né? Ativos anti-inflamatórios também, porque lembra que eu falei, se esse ambiente está inflamado também vai prejudicar que essas bactérias sobrevivam lá. E toda a barreira intestinal estrutural, né? Então a gente pode usar de repente uma glutamina, se o intestino está mais permeável, alguns aminoácidos, como a glicina, por exemplo, e estimular as próprias bactérias comensais, tá?
Então, tudo que a gente come, as nossas bactérias vão fermentar, vão produzir metabólitos que nós vamos absorver, e isso também pode fazer uma modulação epigenética no nosso paciente, alterando aí, fazendo algumas alterações na genética desse paciente, que pode desencadear também a expressão de alguns genes positivos ou não. Então, está tudo interligado, a genética, a microbiota e a nossa alimentação. Já foi muito bem documentado, então, todo esse processo que eu acabei de explicar. Então, que a ingestão de alimentos vai causar mudanças na microbiota, elas vão fazer a produção de metabólitos, e isso pode tanto aumentar o risco para uma doença cardiovascular, como proteger de outras coisas também. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma dieta rica em proteína vegetal vai modular a microbiota diferente da dieta rica em proteína animal, né? A proteína animal fica com uma característica mais inflamatória, mas também isso não é lei. A gente sabe cada vez mais que o nosso paciente ele está sendo cada vez mais com uma nutrição personalizada, né? Então também não dá para generalizar. Tenho pacientes vegetarianos que alterou completamente a microbiota e ficaram com muitos sintomas de desconforto. E ao mesmo tempo, a gente tem pacientes que é interessante diminuir o consumo de proteínas animais, principalmente naqueles que têm excesso de proteobactérias, e você vai linkando a dieta com os grupos de bactérias que estão desequilibrados. A mesma coisa para gordura. Então, gordura monoinsaturada vai fazer uma mudança na microbiota diferente da gordura saturada. E dessa maneira você vai escolhendo o melhor para o seu paciente. Esse estudo é bem clássico, que ele avaliou em crianças europeias e crianças de uma cidadezinha na África, que era mais uma comunidade, e avaliou como eles tinham ambientes e dietas muito diferentes. Eles fizeram uma avaliação da microbiota intestinal. E o que foi visto? Que as crianças da União Europeia, que tinham uma alimentação mais rica em carboidratos simples e proteínas animais, elas aumentaram muito o teor de firmicutes, enquanto que as outras que consumiam mais vegetais, era uma dieta mais plant-based, elas tinham maior teor de Prevotella, que é do grupo de bacteroides. Tá? Então tem diferença, a dieta muda, e muda rápido a microbiota. E a gente sempre vai pensar em dar uma dieta pensando no metabolismo de fermentação dessas bactérias, que lembra que tudo que ela vai comer, tudo que ela vai receber ali de alimento, ela vai fermentar e nos trazer metabólitos que podem ser bons ou ruins. Por exemplo, aqui, os ácidos graxos de cadeia curta, quando a gente consome fibra, são maravilhosos. Ao mesmo tempo, a gente pode estimular a produção de vitaminas. Agora, se uma dieta está muito rica em proteína, a gente pode, dependendo das bactérias que estão lá, aumentar a produção de indol, de pecresol, que são os metabólitos já mais inflamatórios. Então, só para lembrar que os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão conferir um efeito anti-inflamatório e também podem interferir no nosso metabolismo. Eles aumentam expressão e secreção de hormônios de saciedade, então eles são muito positivos aí para o nosso organismo. E essa figura é só para mostrar, quando a gente come um alimento, todo o efeito que vai causar a partir da fermentação da microbiota intestinal, né? Tudo que está sinalizado aí em verde são efeitos positivos de uma fibra na síndrome metabólica. Então vem por via dos ácidos graxos de cadeia curta, né, butirato, acetato e propionato, e tudo que está em vermelho são os que vão piorar a síndrome metabólica, que podem vir também aí por uma desbiose. Então, quando você come um alimento e o paciente está em desbiose, a resposta vai ser outra, dependendo da bactéria que está lá. Então, uma dieta saudável e não saudável também vai determinar a saúde do seu intestino e aquela harmonia entre as bactérias em busca da simbiose, né, na verdade. E quando você chega, então a gente já soube tudo isso de conceito, e seu paciente chega lá no seu consultório e você detectou que ele está com essa permeabilidade intestinal. Existem várias estratégias que a gente pode aplicar para ajudar esse paciente a voltar a integridade dessa barreira intestinal, né? Primeira coisa é a gente usar substratos anti-inflamatórios. Então a gente pode usar, aqui tem muito estudo, o gengibre, a cúrcuma, o ômega 3, então eles já vão ajudar ali no controle da inflamação.
Glutamina e a glicina são muito utilizadas para a estrutura e replicação celular. Então, para a estrutura celular mesmo da barreira intestinal. Então, a gente pode colocar esses aminoácidos que vão ajudar a fechar ali aquela permeabilidade intestinal, digamos assim. A quercetina vai ajudar no controle do estresse oxidativo e também numa resposta imune menos ativada. Então, ela vai ajudar ali a diminuir aquelas sensibilidades alimentares. E a gente pode utilizar os probióticos também, porque eles também fornecem substrato para a estrutura celular e vão equilibrar aquele ambiente. Hoje em dia existem suplementos que é o próprio butirato, então a gente também pode fornecer o butirato para aquele efeito anti-inflamatório e metabólico. Daí, quando a gente pega um paciente que tem um intestino irritável, também é sempre legal a gente pontuar ali quais são os fatores que podem levar esse paciente a ter o intestino irritável. Então, a gente sabe muito do estresse, eu vou falar ainda para você bastante durante essa aula sobre estresse, mas é um eixo que mexe com os sintomas do intestino irritável. Falta de atividade física, também desregulação do ciclo circadiano, que não sei se você sabe, mas as bactérias têm um ciclo circadiano, elas têm um ritmo de noite e dia. Então, se o paciente troca muito esses horários, vai gerar uma desbiose, porque as bactérias que teriam que estar mais predominantes no dia não vão estar e vice-versa. A gente tem todos os fatores nutricionais, intolerância a carboidratos, intolerância à lactose, hipersensibilidade, sensibilidade ao glúten não celíaca, intoxicação ao níquel, que é um metal pesado, que também pode conferir sintomas, e deficiência de vitamina D, por exemplo. E os desbalanços funcionais, que vão ser insuficiência exócrina do pâncreas, inflamação de baixo grau, que a gente comentou bastante, permeabilidade intestinal, diarreia decorrente de ácidos biliares, que são aqueles pacientes que passaram por alguma cirurgia de vesícula ou tem alguma alteração aí, constipação crônica, desbiose, supercrescimento bacteriano e infecção parasitária também pode conferir aí, igual eu falei, uma síndrome do intestino irritável. E qual a estratégia para a gente tratar a síndrome do intestino irritável? O ideal é a gente aplicar aquele protocolo de dieta Low FODMAP. Então, o FODMAP é uma sigla que foi criada para carboidratos fermentatíveis, né? Então, o F é fermentável e daí cada outra letrinha vai ser um tipo de carboidrato fermentativo. Por exemplo, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos, polióis. Então, os oligosacarídeos vão compor os frutanos e galactoligosacarídeos, que são os GOS e o FOS. Os disacarídeos, um bom exemplo é a lactose, monossacarídeo a frutose, e os polióis é o que a gente vai achar de xilitol, maltitol, eritritol, que são esses açúcares, não açúcares em forma de álcool. E aqui é um resuminho nessa tabela para você olhar como que a distribuição desses carboidratos e os sintomas que eles causam. Então, pode olhar aqui em azul, o grupo dos FODMAPs, eles vão ter um efeito de sintomas gastrointestinal, por ser muito fermentável, e um efeito osmótico, eles fazem uma retenção de líquido e puxam água, fazem essa fermentação muito rápida e daí gera muito desconforto no paciente. E existem outras fibras que não são tão fermentativas assim, por exemplo, em cinza, na goma cássia, ela vai ter um efeito laxativo, mas já não vai ser tão fermentativa assim, que também pode ser utilizado. Então, qual que é o mecanismo de ação dos FODMAPs, né? Esses carboidratos não são bem absorvidos ali no intestino delgado, e daí passam rapidamente para o intestino grosso, onde começam a ser fermentados e com essa característica de puxar água, então dá muito desconforto no paciente, né? Então vai gerar alteração da motilidade, inchaço, dor, desconforto, muitos gases, tá? E daí também um efeito ruim psicológico, porque esses pacientes ficam bem abalados e difícil de identificação de qual desses carboidratos que ele vai ser intolerante. Aqui uma tabela mais ou menos dos alimentos ricos em FODMAPs e baixos em FODMAP, então isso é legal você ensinar o seu paciente quais ele pode comer, quais ele não, tá? Então isso é mais para uma ilustração.
E é uma dieta que vai ter bastante efeito no controle dos sintomas, lembrando que ela é uma estratégia que tem que ficar aí no máximo por 8 semanas, porque na microbiota intestinal ela pode diminuir bifidobactérias e diminuir a riqueza da microbiota. Alguns estudos mostram que tem perfis de microbiota intestinal que vai responder melhor a dieta low FODMAPs do que outros, por exemplo, em pacientes que têm bacteroides, ruminococcus, Dorea, Fecalibacterium prausnitzii. E a dieta low FODMAPs, ela vai diminuir a diversidade e a riqueza da microbiota, então por isso é sempre importante a gente suplementar com fibra ou prestar muita atenção em alimentos low FODMAPs ricos em fibras. E os probióticos, a gente também pode utilizar eles, e hoje em dia a gente sabe que os probióticos eles são bem determinados, né, para um efeito pontual, ou se você quer um probiótico para melhora da imunidade, você vai usar o Defenses. Se você quer um probiótico para regulação da inflamação, você pode usar tanto os pós-bióticos, que tem característica mais de anti-inflamatório, que é a parede celular ou algum produto dessas bactérias, ou a gente pode estimular também bactérias que produzem butirato, que vai ter um efeito anti-inflamatório. Então a gente tem uma gama aí de estudos mostrando os efeitos pontuais dos probióticos, tá? E podem ser utilizados também. Igual eu mencionei, o efeito dos pré-bióticos, que também são muito interessantes, que você pode utilizar tanto na dieta como em suplementação. Aqui esse esqueminha vai ilustrar bem o efeito na integridade ali da barreira intestinal, o efeito dos pré-bióticos, né, na integridade ali e na supressão da inflamação. Então ele vai bloquear aí a síntese de NF-kappa-beta e citocinas pró-inflamatórias, tá? Então, outro aspecto que a gente não pode esquecer, que o paciente não é só uma microbiota intestinal, mas a gente tem que pensar como que ele digere as emoções, né? Como você e seu paciente digerem as emoções, porque isso vai ter impacto tanto na microbiota intestinal como em todo o sistema ali, né, do nosso organismo. Isso por quê? Que é tudo via nervo vago, que é uma ligação entre o intestino e cérebro. Ele vai fazer parte do sistema parasimpático e regula o sistema de relaxamento, regula a resposta digestiva, e o estímulo vago reduz emoções negativas, os estudos mostraram isso. Então aqui está um esqueminha mostrando essa conexão. Então ele não liga só o intestino, são diversos órgãos, mas como a gente está falando aqui de intestino, tem essa conexão, e a partir ele vai sentindo ali a produção, por exemplo, as bactérias que produzem GABA, o nervo vago detecta isso e vai passar ali para o cérebro e passar essa informação ou de estresse ou de relaxamento para o cérebro. Então, se você está muito agoniado, muito estressado, você vai ter alteração digestiva, tá? Quais são as consequências da alteração do nervo vago? Constipação, depressão, distensão abdominal, síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica. Pode estar relacionado com obesidade e inflamação, porque fica aquele ambiente todo alterado ali da microbiota intestinal. Os estudos mostram que para ativar esse nervo vago, para deixar ele adequado ali para a gente, além das estratégias nutricionais, a gente tem que priorizar sono, autocompaixão, estimulação elétrica também, que é um feedback que eles fazem elétrico, também pode ativar o nervo vago, meditação, probióticos, músicas ou mantras. E estimular esse nervo vago com o olhar nutricional, né? A gente pode usar algumas estratégias como 5-HTP, ômega 3, o zinco, probióticos entraria aí de novo, as próprias fibras, os probióticos estimuladores de GABA, que estão ali embaixo, que é o lactobacillus helvéticos ou raminosos, ou os fitoterápicos, substâncias que a gente tem para estimular o GABA, por exemplo, o ginseng, que o ginseng ajuda, o ashwagandha, tem diversos fitoterápicos que vão ajudar a estimular o GABA. Equilibrar a estamina também, porque a estamina ela vai desregulando um pouco, então aquele paciente que está com uma resposta muito alérgica ativada, então a gente também tem que tirar esses alimentos que estão causando isso para equilibrar. E melhorar da bile também, então a gente tem que dar esse suporte digestivo aí de gordura para estimular o nervo vago,
certo? Então, é sempre importante a gente olhar para o paciente com esse olhar estimulando também, cuidando dessa parte emocional, porque não sei se você já notou, mas todos os pacientes que têm o intestino irritável, tem algum gatilho emocional misturado, né? Então é sempre importante também a gente cuidar dessa parte. E chegando aqui no final da nossa aula, a mensagem que eu quero passar é muito de equilíbrio, né? Tanto a gente pegar todas essas viés que a gente tem, né, para alteração da microbiota intestinal e tentar equilibrar isso na vida do paciente, tanto nutricionalmente quanto o paciente vai ter que equilibrar aí emocionalmente também. E cada vez mais a gente sabe que a nutrição está indo para um caminho de personalização, até os estudos têm mostrado isso. Então, é importante que você conheça o seu paciente ou você conheça você mesma para poder saber quais alimentos te fazem mal, qual vai te regular a sua microbiota intestinal ou qual não, né? Então, nunca esquecer que você é o que a sua bactéria fermenta, então descobrir que bactérias estão alteradas lá e dar o melhor substrato para equilibrar. É muito importante que você estude o metabolismo de cada bactéria para saber qual o estímulo que você vai dar para chegar naquela simbiose, né? E com mensagens aqui finais de um resumo do papo de hoje, que a microbiota ela não é uma coleção, não é uma bactéria somente, mas ela vai ser um sistema de interconexões entre os micro-organismos ali do nosso intestino e também do nosso sistema, né, que somos o hospedeiro. Tratar a disbiose é um desafio porque tem essa parte de personalização, cada um vai ter um perfil da microbiota e a gente ainda tem poucas informações e protocolos para isso, mas acho que deu para a gente descobrir aqui um monte de estratégias que a gente pode fazer para melhorar. E lembrando que a dieta é uma das principais estratégias e melhor maneira da gente modular a microbiota intestinal. E tentar olhar para o paciente com um olhar que ele não é só uma microbiota ou não é só uma doença. Ele é um ser humano, ele vai ter emoções, ele vai ter fases de vida, vai ter suas relações. Então, acolher esse paciente de melhor maneira possível, porque isso já vai ajudar também no controle da microbiota intestinal. Eu queria convidar você para o curso que eu estou fazendo de dieta Low FODMAP. Então, lá nesse curso sou eu e a Rita Castro, uma outra nutricionista. A gente vai explicar passo a passo de realizar a dieta Low FODMAP e também a sua relação com a microbiota intestinal e quais são os alimentos e cada fase aí dessa dieta Low FODMAP. Também, algumas dessas informações que eu contei hoje estão no nosso livro, que eu escrevi com a Rita também e com o Luciano, são nutricionistas, e tá de uma maneira bem simples e bem leve aí, falando sobre microbiota intestinal. Obrigada pelo seu tempo cedido e pela atenção, espero ter contribuído com a melhora do seu atendimento e até uma próxima.